tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E o tema de hoje nós vamos falar sobre um texto muito interessante que circulava no metrô de Paris em 1990. Ou seja, 31 anos atrás, esse texto anônimo circulava no metrô de Paris e vinha com uma observação que dizia assim: seja um canal de divulgação, tirando cópias e passando adiante. Ou seja, a pessoa que fez esse texto, que não quis se identificar, recomendava para todos aqueles que estavam lendo, obviamente que essa pessoa fez várias cópias, distribuiu em várias estações do metrô, e aí pediu a cooperação de todos, né, para que quem lesse aquilo tirasse também algumas cópias e também divulgasse vários outros lugares, não só ali no metrô, né, obviamente. Por que isso? O título, vocês já vão entender, o título do texto é o seguinte: as mudanças que estão para acontecer na Terra. Então, em 1990, 31 anos atrás, esse texto falava já dessas mudanças, de algumas coisas que a gente já está, que a gente começou a perceber agora, nesses últimos anos, ou seja, óbvio, né, é um texto de uma pessoa muito sensitiva, né, naturalmente, não divulgou nem o nome dela, muito menos o meio pelo qual ela teve conhecimento desse texto. É claro que esse assunto da transição planetária não é um assunto novo, é um assunto muito antigo, vários sábios, vamos dizer assim, da antiguidade já relatavam isso. Na própria Gênese do Kardec já se fala sobre alguns acontecimentos, principalmente as questões geológicas e tal. Mas é muito interessante, porque eu vejo por mim, por exemplo, há 31 anos atrás, eu tinha uma pequena percepção de algumas coisas, mas eu nem era ainda voltada à espiritualidade, nem assim, de nenhuma forma, vamos dizer assim. Eu tinha lá uma religião que eu não seguia, que era só de fachada, mas depois, né, acho que uns 4 anos depois é que eu fui entrar no espiritismo, comecei a fazer cursos, comecei a me interessar por esse lado, e depois, como eu já contei essa história várias vezes para vocês, depois de quase 20 anos no espiritismo, mais de 10 anos, vamos dizer, no espiritismo, que eu comecei a me interessar por outros assuntos, né? Eu acho que eu entrei lá em 90 e eu comecei a estudar espiritismo em 95, por volta de 2015, 20 anos praticamente, 2013 mais ou menos, né, uns 18 anos mais ou menos, é que eu comecei a querer algo a mais e fui indo em todos os meus estudos mais, né, abrindo um pouquinho mais o leque, né. Mas é tudo uma questão de percepção das pessoas, né? Não o que aconteceu comigo, na verdade, é a questão da religiosidade, a falta de necessidade de me sentir inserida em uma religião, mas sim no estudo geral da espiritualidade. Mas esse é um assunto que eu já bati aqui várias vezes para vocês. O assunto de hoje é o texto. Mas por que eu falei até nisso? Porque, assim como eu, muitos de vocês, muitas pessoas, eu imagino, nem faziam ideia do que estava por vir e que nós estamos vivenciando na época atual e que estamos nos conscientizando. Então, essa é a grande questão. A forma pelo qual nós tomamos conhecimento de tudo isso, os avisos que vêm da espiritualidade de várias formas, até num texto anônimo no metrô de Paris, que veio às nossas mãos hoje em dia, e, enfim, a necessidade que nós temos de nos conscientizar, de estudar e de prestar atenção. Então vocês vão entender tudo isso quando eu ler o texto aqui para vocês, tá? Eu vou ler, não é um texto grande, não, e eu vou fazer algumas observações, né?
Eu tive conhecimento desse texto a partir deste livro aqui, olha. Fraternidade Branca, os ensinamentos dos grandes mestres da Fraternidade Branca, alcançando as estrelas, da Gisele Buraud-Dansot, da editora Madras. Esse livro, se não me engano, é de 2010. Deixa eu ver aqui direitinho, depois eu coloco aqui para vocês, tá? Eu tenho um livro dessa mesma autora, deixa eu ver se ele tá aqui. Não, não tá aqui agora. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, espera aí. Essa é a minha pequena biblioteca. Essa parte aqui, olha. Deixa eu ver se tá pegando. Aqui, isso. Tá um pouquinho difícil de alcançar lá. Essa parte aí são os estudos espirituais, né? Os livros mais voltados às questões espirituais. Aí eu meio que separei, assim, por assunto, né? Então eu tenho um outro livro que eu comprei há muitos anos, foi até num sebo, um sebo que eu comprei dessa mesma autora também, sobre a Fraternidade Branca, e quando, olha, passaram-se uns 6 anos, mais ou menos, até eu decidir ler esse livro. Por isso que eu falo para vocês, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, tudo tem a hora certa, e não somos nós que determinamos, né? É o nosso entendimento, e aí vai indo, vão vindo as coisas pra gente. Aí, de repente, eu decidi, eu vou ler aquele livro, né? O outro livro, que o Elo Perdido da Fraternidade Branca. Eu vou colocar, ele não tá aqui porque eu levei lá pra sala pra ficar tudo junto. Deixa eu olhar direitinho, peraí. Não, não tá mesmo. Pra ficar tudo junto, pra eu ficar lendo, né? E aí, para eu ficar lendo não, para eu ficar pegando às vezes algumas informações. Quando eu comecei a ler aquele livro, tinha um aviso lá que para conseguir entender aquele livro, você teria que ter lido esse antes. Não assim por uma necessidade, mas porque esse daqui é um pouco mais, vamos dizer assim, beabá da história. E aquele é muito mais complexo, realmente, ele é bem mais complexo. Então eu resolvi comprar esse daqui, comprei esse daqui recentemente, e aí eu comecei a ler ele tá bem no comecinho ainda, porque é um livro que você realmente tem que estudar. Ele é muito fácil, mas você tem que estudar, só para vocês terem uma ideia. Olha a situação, né? Então, aqui é o texto que eu vou ler hoje, mas ó, ele tá todo cheio de anotações, de grifos e tal. Mas é assim, ele é muito fácil, mas ele é bem complexo também. Então é bom você estudar, ele é feito para estudar, né? Então eu vou começar aqui a ler o texto. Ele é curtinho, olha, tá vendo? Ele começa aqui e termina aqui, não é grande não, tá? Eu vou ler e vocês vão ver que há mais de 30 anos atrás, esse texto já falava das coisas que nós estamos vendo acontecer hoje em dia, e que eu, assim como muitos de vocês acreditam, ou alguns de vocês, mas muitas pessoas, não faziam a menor ideia de que estaríamos vivenciando essas situações com conhecimento. Porque vivenciar todo mundo está, mas muitas pessoas não têm noção, não acreditam, não têm conhecimento, não querem acreditar, inclusive é uma coisa que está escrito aqui também. Então, o interessante é esse. Hoje eu tenho esse conhecimento, nós temos, você que está aqui também tem esse conhecimento, então está conseguindo compreender os porquês e tomar as ações necessárias. Então, sem mais delongas, vamos lá para o texto, tá? Eu vou lendo e vou comentando. Então, o título, como eu já disse, é esse: As mudanças que estão para acontecer na Terra. Atualmente existe uma mudança vibracional imensa dentro e sobre a Terra.
dentro e sobre a Terra. Todas as formas de vida sentem um aumento de energia espiritual. Está falando atualmente isso em 1990, mas veja bem, hoje em dia, vocês não sentem uma conexão muito maior? Eu sinto. Então é isso, um aumento da energia espiritual à medida que esta penetra nos reinos interiores, ou seja, em todos os reinos da Terra, né? Este fato acelera a evolução dos modelos de comportamento, sejam eles positivos ou negativos. Então, quer dizer, essa entrada de energia, ela mexe com todo tipo de comportamento das pessoas. Não é que assim, aquela pessoa que era ruinzinha vai ficar boazinha no estalar de dedos. Não. Ela mexe com todo tipo de comportamento, ela faz cair as máscaras, entendeu? E olha só o que ele fala em seguida. Haverá aparentemente um aumento acentuado de eventos negativos. Então, é aquela situação do caos. O caos é necessário para que haja mudança. Imagina uma mudança de residência. A sua casa vira um caos, né? Porque você tem que tirar todas as roupas do guarda-roupa, todas as louças dos armários, você tem que embrulhar em plástico bolha, em papel e colocar em caixas, enfim, vira um caos. De repente você quer fritar um ovo e não tem uma frigideira porque você já embalou tudo, né? Então é essa questão. Aparentemente, haverá aparentemente um aumento acentuado de eventos negativos. Nesse período, esses comportamentos serão alterados e liberados como se fossem poeira levantada pelo deslocar de um objeto que tivesse permanecido imóvel durante muito tempo. Então, aquela história, tudo que está ali escondidinho vai revolver. Muito se fala assim, os seres negativos, né, os seres com ausência de luz, vamos dizer assim, eles estão lutando para não perder o controle, eles estão agindo para que essa evolução, tanto do planeta quanto individual, não aconteça. E essa é o que o texto se refere aqui, como comportamentos serão alterados e liberados, né? Como se fossem poeira levantada, porque até então estava tudo na mais tranquila paz deles, né? Eles estavam no controle absoluto. Quando as energias começam a vir, quem não compactua com eles começa a ter um aumento vibracional da sua energia positiva e eles ficam assustados, eles começam a tirar as máscaras, eles começam a aparecer, né? Por isso que fala, tudo vira um caos e é como se fosse poeira levantada de um lugar onde tivesse, né, de um objeto que tivesse permanecido imóvel durante muito tempo, porque vai ter que revolver toda a sujeira que estava ali, né? Saibam que durante essas transformações, uma força interior aparecerá. Vocês receberão as vibrações divinas como nunca aconteceu antes e deverão voltar sua atenção para continuamente estabilizar sua energia de modo a ficarem prontos para as próximas mudanças. Então, é aquilo que a gente fala sempre, cuidado com as suas energias, não compactuem com tudo o que você vê que você não concorda. De repente é para te chamar a baixar a sua vibração. Então, essas transformações interior vão aparecer, você vai se sentir mais forte, mas ao mesmo tempo vai ter uma força querendo te puxar para baixo. Então, continuamente volte a sua atenção para estabilizar a sua energia, para ficar pronto a tudo que vai aparecer, né? Essas mudanças virão como ondas, aproximando-se sem parar umas das outras. Não se deixe perturbar. Por que não se deixe perturbar? Porque elas mexem com as nossas energias e com o comportamento de todo o planeta como um todo, ou seja, tanto nosso, individual, da humanidade,
como do planeta Terra mesmo, Gaia. E fala também que essas mudanças virão como ondas, quer dizer, não é uma enxurrada, pá, vai cair algo e vai transformar tudo. Não é isso, ela vai vir como ondas, leves, vamos dizer assim, não tão leves, mas não tão fortes, mas contínuas. É isso que quer dizer. Então a gente tem que estar sempre de olho nas nossas vibrações, na nossa energia e estar sempre preparado, porque está sempre chegando mais. E essas ondas são também tanto as energias boas que estão chegando, quanto os acontecimentos que estão vindo, como a gente já teve aí agora em 2019, né? Continuando aqui, não detenham suas atenções naquilo que está dando errado. Isso é básico, gente. Por quê? Porque tudo que você foca cresce. Então, quando você põe a sua atenção naquilo, aquilo vai fazer parte da sua vida, aquilo vai se tornar a sua realidade. Então, não detenham as suas atenções naquilo que está dando errado. Vocês, então, vocês estão se sentindo cansados? Encontre seus fardos e deixem-nos cair, ou seja, soltem e entreguem, confiem, né? Ai, tô cansado disso, não aguento mais, esse mundo tá perdido. Primeiro que se você falar isso, acabou, virou a sua realidade. Segundo que você tá vendo um monte de coisa acontecer, solta e confie. Vocês acham os alimentos repelentes, os pensamentos negativos, os hábitos quebrando sua harmonia, as pessoas cansativas? Tudo o que ocorre quando a gente está despertando. A gente começa a não se enquadrar mais nos lugares, a não ter mais vontade de estar em determinados lugares, nem com determinadas pessoas, né? E nem, às vezes, de comer determinados alimentos, né? E aí que ele continua, liberem-se e elevem a frequência do seu corpo físico. Coloquem-se em harmonia com o coração puro da Terra-mãe e façam nela vibrar suavemente seus corpos, ou seja, a necessidade de estar sempre em contato com a natureza. Lembra que naquela mensagem que eu trouxe no início da pandemia, que eu vou deixar linkado aqui, né? Que uma das recomendações foi essa: estejam em contato com a natureza. E até eu tive a percepção clara que não é o mar propriamente, é a natureza, a terra mesmo, árvores, plantas, florestas. Essa natureza pode ser a praça na frente da sua casa, na esquina, no lugar onde você trabalha, o seu jardim até, mas é a terra, a planta, o verde, não é a praia. Por quê? Porque a praia ela tem um outro tipo de energia. As pessoas que estão lá até carregam tudo aquilo com um outro tipo de vibração. A própria água também. Então, não é a praia, não é a água, não é a piscina, principalmente. É a energia da terra, claramente terra mesmo, solo, tá? Então é isso, é carregar o seu corpo físico com essas energias. Para alguns, este período parecerá difícil demais. Tem medo de não conseguir superá-lo e escolhem entregar-se à morte, aos tóxicos, à doença ou à loucura como modo de escapar desta realidade. Infelizmente, a gente vê muitas coisas dessas acontecendo, principalmente nas primeiras evidências que foram aí, né, que a gente já teve aqui na Terra. Saibam que não existe meio de fugir dessas transformações e nenhuma razão para temê-las. É claro, a transição planetária é um fato. Não existe como fugir, gente. Não existe. Mesmo que, não, eu quero ir para outro planeta, que isso não esteja acontecendo. Uma hora vai acontecer lá também. A transição planetária é um fato. E se você for para o plano espiritual,
você vai vivenciá-la também de outra forma, mas também vai. Mas não tem motivo nenhum para temer. Eu li um livro do Ramatiz chamado Apocalipse, que ele fala de algumas coisas, e uma das frases que ele usa bastante durante o livro, quando o deixa eu ver se eu lembro o nome do autor. Poxa, gente, não lembrei agora, eu deixo aqui, tá? Quando ele faz as perguntas, porque são perguntas e respostas. E uma das respostas, uma das coisas que ele dá frequentemente é o seguinte: por que vocês estão preocupados com o que pode acontecer na Terra? Sigam os ensinamentos de Jesus. Sejam pessoas boas, cresçam espiritualmente. E aí nada vai acontecer com vocês. É isso que ele está falando aqui. Não há motivo algum para temerem. Não tem como fugir, mas não tem nenhum motivo de ter medo. Basta você cuidar da sua vibração, como ele já explicou muito aqui no texto, e crescer, né? Prestar atenção em tudo. Saibam também que agora toda resistência à verdade trará repercussões imediatas. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Tem pessoas que não acreditam, que não querem acreditar. Nós não tínhamos, eu digo nós, assim, eu e várias outras pessoas, não tínhamos conhecimento desses, nessa época desse texto aqui, em 1990, não tínhamos conhecimento desses assuntos. Mas estamos vivenciando. Só que, felizmente para nós, estamos vivenciando com conhecimento. Muitas pessoas ouvem, mas não querem acreditar, lutam ainda contra tudo isso, seja de que forma. Por isso que este canal agora, o título dele aqui, o nome dele, Fantasia, é espiritualidade de mente aberta, porque você tem que ter mente aberta para expandir a sua consciência. Você simplesmente utiliza um filtro, é óbvio, isso sim você tem que fazer, isso me serve, isso não me serve. Agora, tem algumas questões que, quando você estiver preparado, vai vir para você como novo ou como um conhecimento que você já tinha e passou a compreender daquele momento em diante. Mas é aquele ditado: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Tenham certeza disso, né? Então, continuando aqui, permaneçam o máximo possível conscientes desse fato. Cooperem com a ordem elevada da qual todos fazemos parte. Então temos que ter consciência de que tudo está mudando, de que tudo está indo para uma nova diretriz planetária. Nós estamos indo para uma nova para um novo nível vibracional, que seria o da 5D, um planeta de regeneração. E o que nós temos que fazer? Ter consciência disso e cooperarmos com isso. Como? De que forma? Aqui no texto ele fala: tire cópias e divulgue. Você pode divulgar esse texto ainda hoje. E você cooperar de que outra forma? Agindo dessa forma em você, cuidando de você, da sua vibração e auxiliando o máximo possível. Auxiliar as outras pessoas não significa querer incutir na cabeça delas as ideias, os conhecimentos que você tem, não. É como eu falei, quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece. E muitas pessoas vão ter um choque de realidade. Isso que está falando aqui. A resistência à verdade trará repercussões imediatas. Muitas pessoas vão ter um choque de realidade. E nós, que já temos um conhecimento, mesmo que seja pequeno disso, e devemos sempre nos aprimorarmos, devemos estar prontos para quê? Para olhar para essa pessoa e falar assim: eu te disse, eu não falei para você, tá vendo o que eu disse? Não! Estarmos prontos para quê? Para estendermos a nossa mão, para abrirmos os nossos braços, para recebermos estas pessoas de braços e mãos estendidos, para acolhermos, para auxiliarmos da melhor forma possível. Isso é fato. Muitas pessoas estão falando isso. E olha, esse texto tem mais de 30 anos. E obviamente existem textos até mais antigos, né?
que a gente ainda não sabe. Então, continuando aqui. Observem as trocas e os aumentos de movimentos. Vocês verão um fluxo rápido, tão rápido que será difícil acompanhar as notícias, os progressos em muitas áreas e também a decadência dos sistemas e organizações tal como se apresentam hoje. Isso a gente já sabe. Chico Xavier já falou isso há mais de 50 anos lá, né, no Pinga Fogo, que ficou famoso, né, como a data limite. Então ele já falava isso do progresso, né, e a queda, isso é dito muito, ele não diz, mas é dito isso muito, que muitos sistemas, da forma como conhecemos, vão ser derrubados. Aí a gente não entra em nenhum mérito aqui, porque pode ter muita especulação e tal. Então vamos esperar, vamos aguardar, vamos acompanhar e vamos principalmente vibrar pelo bem nosso e de toda a humanidade, de todo o planeta. Vocês acompanhem aqui no canal que falei ontem, porque hoje é quinta-feira, na quarta-feira eu coloquei um vídeo que é só um texto, uma leitura de um texto, é só um áudio, na verdade, sobre a importância tá falando do reino elemental, mas é toda a questão da natureza, a questão ecológica, a ligação disso tudo com a espiritualidade através dos mestres ascensos. O reino elemental é uma verdade, gente. Lembrem do que está escrito aqui. Eu já tenho vídeos aqui no canal que comprovam tudo isso. Também vou deixar linkado aqui para vocês. Mas prestem atenção nisso, tá? Porque tá falando isso. Muitas coisas a gente tem que vibrar também por isso, pelas questões do próprio planeta. E muitos sistemas vão cair. Isso pode ter a ver também com a forma como a gente utiliza tudo que existe, né? Você imagina que nos planetas mais evoluídos, eles retiram minerais ou substâncias da terra ou derrubam árvores para fabricar? Não, eles já têm materiais sintéticos que, bom, enfim, a mente cria, a gente sabe disso. E nos planos superiores, quando eu digo não é só o espiritual, mas sim nas outras dimensões, nos outros planetas, as criações já são muito mais mentais. Então, a gente vai caminhar por esses assuntos aqui durante muito tempo aqui no nosso canal, tá? Porque muita coisa tá vindo para mim e vai ser muito bom. Vamos lá, vamos continuar. A chave de como atravessar esses momentos é simplificar, centrar-se, ser um canal para as mais elevadas energias de amor e de verdade que neste momento estão penetrando no nosso planeta, né? Conectar-se com a luz, simples, pura e simplesmente. Ser um canal é o quê? Não é simplesmente ter um canal no YouTube e falar, é ser um canal de conexão com a luz. Receber as informações e, na medida do possível, da sua forma, do seu jeito, transmitir estas informações, mesmo que seja por exemplos, não somente por palavras. Recebam cada vez mais pureza e tenham confiança na expressão espontânea vinda do coração. Desse modo, suas sensibilidades individuais aumentarão, assim como as capacidades de suas glândulas, nervos e corpos sutis em receber e dirigir essas energias em quantidade crescente sem provocar danos. Então eu chamo a atenção para essa primeira frase aqui, ó, recebam cada vez mais pureza. Eu tenho tido um chamado muito grande da chama do raio branco. Eu confesso para vocês que eu nem ligava para ele. Eu fazia, já há algum tempo, eu fazia as orações assim, diárias, só em alguns dias específicos. Então eu só fazia do raio amarelo, que é na segunda-feira, do raio, eu estou falando errado, nem lembro agora, do raio amarelo, que é na segunda-feira, do raio rosa na terça-feira, do raio verde na quinta-feira e
do raio violeta no sábado. O branco, o rubi e o azul eu não ligava. Hoje em dia eu faço todos os dias eu faço. Mas eu tenho tido um chamado muito maior para o raio branco, para a chama branca do mestre Serafis Bey. Então, porque é a pureza, é a elevação, é a ascensão, é tudo isso. E não é porque eu fui procurar, é porque está chegando a mim. Então essa conexão, quanto mais você trabalha para sua própria conexão, mais as coisas vão vindo, vão chegando até você, vão aparecendo para você de várias formas, inclusive um texto como esse, tá? E aqui, no final dessa mesma frase, que fala, né, desse modo, as sensibilidades individuais aumentarão, assim como as capacidades de suas glândulas, nervos e corpos sutis em receber e dirigir essas energias em quantidade crescente, sem provocar danos. Porque a gente fala sempre aqui dos sintomas da transição planetária, né? Então a gente tem as tonturas, a gente tem muitos sintomas físicos, porque esse aumento vibracional chega até nós e nosso corpo físico não está capacitado para tudo isso, para essa mudança vibracional. Então tudo isso é o que está falando aqui. A gente se conectar cada vez mais com essa luz, principalmente a da pureza, ou seja, a luz branca, a luz verde, todas, se conectem com todas. Nós vamos preparando também os nossos corpos físicos. E o trabalho mental é essencial, gente, é essencial. E depois eu tô fazendo aqui uma experiência e depois eu vou trazer para vocês, tá bom? O resultado dessa experiência. Mas é essencial o trabalho mental com relação aos seus sintomas físicos. E é claro, sempre acompanhando com os devidos cuidados, sejam, né, dos seus médicos, dos seus terapeutas, de tudo que você faz, sem abandonar nada. Lembrando que é tudo sempre complementar. Não temos mais tempo para nos dar ao luxo de um desenvolvimento por etapas definidas, vagaroso e gradual de assimilações. Desde 2002, mais ou menos, que eu tive uma visão em que eu ia, né, com meu mentor me levava para um lugar no meio da natureza e lá existiam várias pessoas encarnadas, várias pessoas, e estava lá também um ancião, era um ancião que ele faz parte da minha história também, das minhas visões. E ele falava isso, a única coisa que eu me lembro dele falando era isso: não temos mais tempo, ou seja, o tempo urge, nós temos que agir. Ele falava isso, não temos mais tempo, nós temos que agir. O que significa isso? Colocar em prática nossos ensinamentos, despertar. Fora que em 2005 eu também recebi uma mensagem psicografada do meu mentor, era numa casa espírita que eu frequentava, e eles tinham esse trabalho. Olha, para quem era trabalhador de lá, não era eu nem era trabalhadora nessa época ainda, era um trabalho que eles tinham para todas as pessoas, depois que eu me tornei trabalhadora em 2010 só, isso foi em 2005. A gente deixava um nome lá, que ia para as palestras, assistia, tomava passe e tal, e tinha esse trabalho que era realizado à parte, num outro dia da semana. A gente só tinha que preencher um formulário para receber as psicografias, e eu recebi uma do meu mentor falando isso: o tempo urge, siga neste caminho, né? Então, há muito tempo que eu vou recebendo esses cutucões, o tempo urge, não temos mais tempo. E aqui fala claramente, a hora tá aí, gente, tá aí. O Chico Xavier falou, eu tenho esse livro aqui, ele falou que Emmanuel disse que até 2057 o planeta já estará em plena regeneração. Então são poucos anos, pouco mais de 30 anos. A gente tem que colocar em prática, a gente tem que se elevar, a gente tem que auxiliar também a luz,
continuar, né, com esse trabalho de todos, da elevação de todos. Isso é muito importante, não só nossa, nem da nossa família, de todo o planeta. Se você não pode, assim como eu, fazer um trabalho desse aqui, ou um trabalho em qualquer outro lugar, de qualquer outra forma, faça vibrações, isso é muito importante. Faça vibrações de luz, de crescimento espiritual, de desenvolvimento e até de desenvolvimento material, se for o caso, para toda a humanidade, para todo o planeta. Vibre pela ecologia, pela natureza, tudo, 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 tudo. Tá? Então, vamos continuar aqui que está acabando. Aqueles que se encontram no sentido das mudanças serão levados a níveis superiores e terão suas capacidades ampliadas. Isso quer dizer o quê? Se conectar, estudar sempre, seguir sempre nesse caminho, estar sempre atento, não perder o foco, lembrar sempre que tudo faz parte das mudanças. Então continue sempre estudando, procurando aprender sempre, sem arrogância, sem achar que, olha, eu já sei de tudo, eu não quero mais. Muito pelo contrário, cada dia você aprende algo mais, mesmo naquilo que você já conhecia. Quando você lê de novo, por exemplo, você vê um detalhe. Quando você assiste um filme pela segunda vez, você fala, nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Então é isso, toda vez você está aprendendo algo mais, não desista, é isso que tá. Quanto mais você estuda, mais você se conecta, mais você procura aumentar a sua capacidade vibracional, a sua frequência vibracional, mais você vai ser levado a níveis superiores e terá suas capacidades ampliadas. Olha que maravilha! Agora, para terminar, a última mensagem. Meditem muitas vezes. Concentrem-se constantemente na unidade e no momento presente. Abram seus corações. Reforcem seus corpos físicos. Olha só, muito detalhe nisso. Vamos prestar atenção nos nossos corpos físicos por conta das energias também. Então, alimentação, exercícios físicos, sono, tudo isso. Abandonem os tóxicos e os vícios. Então, mesmo que seja aquele cigarro que você fuma, o cigarro normal mesmo, tá? Principalmente. Aprendam a descansar realmente e permaneçam num estado de espírito alegre e leve. Não é que você vai rir o tempo todo, mas deixa ir as preocupações, confie. Lembra que está escrito isso lá um pouco mais na frente? Ou melhor, um pouco mais atrás, né? Que eu já falei. Recebam o alimento sadio nos momentos nos quais vocês estão em atividade, sentindo o processo de canalização, o alimento do espírito, o alimento sadio, o alimento do espírito. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Gente, mais claro que isso, impossível, né? A necessidade de estudarmos, cuidarmos das nossas energias, cuidarmos dos nossos corpos físicos, estarmos atentos sempre às mudanças, não entrarmos em contendas para não baixarmos as nossas vibrações, estarmos preparados para auxiliar no momento que essas pessoas que não acreditam em nada terem um choque de realidade, né? Estarmos em contato com a natureza e principalmente vibrarmos pelo bem de todos, de toda a humanidade, de todo o planeta. Estarmos sempre preparados, sempre em contato com a luz, com as forças do bem, porque daí, quando a gente está nesse contato, ou seja, sempre meditando, sempre em vibração, sempre em pensamentos, e não é aquela petição lamentosa, não, é em vibração melhor, alta, em alta vibração, para elevar também a nossa vibração, a nossa frequência vibracional. A gente recebe cada vez mais, a gente amplia as nossas capacidades e recebe cada vez mais as condições necessárias que esses seres de luz estão trazendo para a gente.
Então, se liguem, entrem em contato, tá bom? E para isso, eu estou disposta a colocar aqui para vocês vários, eu vou colocar aqui para vocês decretos e meditações, enfim, de todos os raios, de todas as chamas. Vou trazer muita informação da fraternidade branca, muita informação com relação à nossa capacidade mental em todos os sentidos. Vai ter muita informação chegando aqui para vocês em vídeo e em áudio, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, também deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para o trabalho que eu estou fazendo aqui, para continuar, para que o YouTube leve esse trabalho para muito mais pessoas também. Vocês estão ajudando também a fazendo a parte de vocês, que é divulgar as informações contidas aqui, tá bom? Então é isso, vou encerrando por aqui, deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!